Muito bem-vindos, caríssimos internautas, nossos telespectadores de luxo, ao Mami Podcast, que na verdade é o nosso episódio de estreia. O Mami Podcast visa estar aqui a debater assuntos de alta incidência na nossa sociedade moçambicana, assuntos que têm a ver necessariamente com o cidadão enquanto indivíduo, mas também com o cidadão enquanto coletividade da nossa sociedade moçambicana. Vamos estar aqui a debater assuntos também que têm a ver com a governação, com a política, com a economia e todos os outros substratos que nos caracterizam enquanto Estado, enquanto nação moçambicana. Mas como episódio de estreia hoje, nós vamos falar necessariamente sobre a poligamia, porque é um dos assuntos que estão a tomar a atenção de toda uma comunidade moçambicana nos últimos tempos, principalmente no espaço digital. E nada mais, nada menos que dois especialistas sobre o assunto poligamia, ou seja, duas pessoas com ideias contrárias sobre o assunto que nós vamos tratar hoje. Por um lado temos a Juaria Maimai, ela que é uma ativista social, mas também uma pessoa que cresceu inserida num ambiente culturalmente aceitando a poligamia. E por outro lado nós temos o Werson Aristóteles, licenciado em filosofia, que tem uma ideia contrária da poligamia e que tem também crenças e valores cristãos. Então urge uma oportunidade de estarmos aqui a conversar sobre opiniões contrárias e tentarmos extrair alguns subsídios sobre como é que a nossa sociedade moçambicana pode se posicionar, quais são as vantagens e desvantagens de estarmos numa relação de poligamia ou então numa relação de monogamia. Mas antes de mais, deixa-me só cumprimentar a Juaria. Tudo bem? Bem-vinda. Diga-me o que é que pensa sobre a situação de poligamia atualmente em Moçambique, principalmente na camada juvenil. Olá, família. Muito obrigada pelo convite. É importante conversar sobre diferentes temas, inclusive esse tema que é menos falado, que é peculiar, a poligamia. Para mim, na minha opinião, acredito que a poligamia devia ser legalizada, porque é um assunto que acontece de forma escondida. Pessoas roubam, praticam poligamia. E por que não praticar a poligamia de uma forma legal? Por que não roubar? Acredito que quando falamos de amor ao próximo é para dar o bom com as demais pessoas. Então temos famílias que estão se a destruir por esconder. Eu inclusive já descobri alguns irmãos por aí, devido a relacionamentos escondidos. Então eu acredito que tanto a juventude, até muitas das vezes nós as mulheres também temos aquele egoísmo de não aceitar a poligamia, porque o meu marido tem que ser meu. Mas tá bom, o teu marido é seu, mas será que consegue satisfazer o teu marido sendo seu? Porque pensamos de uma forma muito egoísta, porque é meu, mas às vezes nós, as mulheres, aí, quando chega a hora do momento H, não conseguimos satisfazer o nosso papel. Então eu acredito que nós temos que abrir mão. Sei que não é fácil, mas também é um porém. O homem querendo legalizar a poligamia deve saber, deve respeitar as demais mulheres. Pelo que eu vejo desde os primórdios, desde os meus avós, eu vejo que o que faz as mulheres não aceitar a poligamia é a injustiça. Quando a pessoa tem uma nova relação, já esquece aquela primeira relação. Então, por que não os homens também pensarem serem justos? Se tem duas, uma semana lá, uma semana aqui, se compra uma cabana lá, compra para as duas famílias. E não deixar uma família passar mal. Então é por aí que às vezes outros dizem que não há poligamia, porque às vezes há essa parte de egoísmo da parte do homem. Então se queremos o amor, queremos dividir o amor por dois, então temos que pensar na igualdade, temos que pensar em direitos iguais em ambas as famílias, porque assim a poligamia, eu acredito que tem várias mulheres que ter um homem ao lado é sempre bom. Então vamos lá ser justos em ambas as partes. Igualdade, justiça e, acima de tudo, amor ao próximo. Surge-me uma questão muito interessante sobre, principalmente, o seu ponto de vista. E eu gostava de perceber, antes de irmos para o Aristóteles, o que é exatamente poligamia, Joria?
E qual é a diferença? Como é que nós podemos distinguir a poligamia da traição? Qual é o diferencial entre esses dois? Sim, falamos da traição, eu digo que são dois indivíduos que eles conversam, que querem estar numa relação. A outra sabendo que já está num casamento. Então aí chamamos de poliamor. Então, a poligamia é quando as duas partes legalizam um casamento. Então, pode ser num casamento tradicional, que é o lobolo. Então, a primeira sabe que meu marido vai casar a segunda. Então, o marido não esconde. Diz à esposa que desde diante, eu preciso de ter uma outra esposa. Então, é uma legal e não roubar. Uma traição é poliamor. Os dois se encontram, decidem se manter uma relação de uma forma escondida. Então, isso não é poligamia, mas é uma relação que os dois consentem em estar, em dividir o amor, mas sem legalizar. Muito obrigado, Joria. Aristóteles, temos aqui conceitos como poligamia, poliamor, traição e muitos outros aspectos que temos em volta deste assunto. Eu gostava de saber se acredito que os internautas também, como é que olha para esta questão de poligamia, como é que interpreta o poliamor e também a traição? Como é que a juventude atual deve se posicionar diante dessas tendências culturais, dessas tendências globais e também dessas agendas que nós tensionamos sempre a seguir? Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite, Paulinho, é muito bom estar aqui. E para iniciar o meu discurso, quero dizer que a poligamia é uma forma de legalizar a traição. Para mim não faz muito sentido um homem ter uma segunda esposa quando na verdade nem consegue cuidar da primeira. O que a minha colega de painel disse pode até fazer sentido em certos contextos, se olharmos mais para questões emocionais e um pouco mais religiosos, mas em termos jurídicos não faz sentido. Nosso Estado é monogâmico e também a poligamia é mais defendida em instituições, ou melhor, em locais em que a religião predominante é o Islã. Enquanto que em Moçambique não, nós temos o cristianismo como a nossa religião predominante. Então, a poligamia é uma forma de legalizar a traição. Em algum momento pode até ser bom para as pessoas que vivem sobre estas culturas ou estas normas, mas para a maior parte da sociedade não, porque não faz sentido uma mulher ter de dividir um marido com o outro. E em algum momento o tal marido nem consegue satisfazer uma delas, e quando forem duas, como é que será? Então é muito conflituoso falar disso para a juventude, até porque se nós saímos à rua, começamos a fazer questões a qualquer pessoa que passa por lá, vamos descobrir que a maior parte das pessoas estão contra a poligamia ou que não aceita a poligamia. E eu infelizmente sou homem, não aceito, mas e eu sei que as pessoas vão assistir isso, vão me lançar pedras, porque em algum momento querem que todos os homens deverão aceitar, mas não é isso que acontece, porque eu acho que não há vivência e harmonia, e também não sei, e também não imagino que um homem que é poligâmico consegue dividir, como dizem que devem dividir tudo da igual forma para as duas mulheres, né? Mas eu não acho que isso seja possível. Eu não acho, tipo, um dia ele dorme aqui, outro dia ele dorme lá. Será que o tal homem consegue fazer isso? Homem é mas então, é por aí, Paulinho. Eu acho que não faz muito sentido e também não concordo muito com essa ideia da poligamia, até porque a Bíblia diz que o homem e a mulher juntam-se e ficam um só, tornam-se uma só carne. Então, é por aí. Mas o Aristóteles, uma coisa me chama muita atenção. Okay. Dizia o Aristóteles que a poligamia é uma prática muito característica em estados ou sociedades onde as religiões predominantes são religiões islâmicas. E em Moçambique nós temos o cristianismo como uma religião predominante. Entretanto, nosso estado é laico. Ele não tem orientações religiosas, então não existe aqui uma brecha para nós legalizarmos a poligamia, tendo em conta que também existe uma tendência muito forte nos últimos tempos de homens relacionarem-se com múltiplas mulheres, inclusive mulheres que se relacionam com múltiplos homens. Acho que o conceito para isso é poliandria. Tem algumas vozes que têm se levantado a discutir esses aspectos. Como é que olha, como é que
acha que nós podemos necessariamente nos afastarmos de práticas da poligamia ou então nos aproximarmos ainda mais para práticas de monogamia? Bom, como bem disse, nosso Estado é laico e também não tem nenhuma orientação religiosa que a gente segue, mas se formos a ver também a Constituição diz que o casamento que existe em Moçambique é monogâmico, onde a Constituição só abre espaço para um só, e mesmo a própria Constituição tem algumas lacunas que é possível ver-se. Mas como é que a gente pode distanciar-se dessas práticas? Isso depende mais da cabeça de cada um, porque eu em particular não me vejo a ter 2 ou 3 mulheres, por mais que eu goste de fazer certas coisas, não posso falar aqui em arte pública, mas não me vejo a fazer essas coisas. Então, porque é um pouco difícil. Então depende mais de cada um. Por exemplo, a Joaria está de acordo com isso, mas se eu for a perguntar agora se ela deu uma rival, ela pode dizer que não. E também, nós homens andamos a comer muito fora, isso faz sentido, até porque não conseguimos nos alimentar de uma só coisa. Então, mas legalizar a poligamia, fazer com que aquilo seja normal na nossa sociedade, eu não vejo isso com muito bons olhos, porque o Ocidente, que é, enfim, não vejo isso com mas uma pergunta rápida. Okay. Pode ou não se relacionar com mais de uma mulher? Pode ou não estar casado com mais de uma mulher? Para mim não pode. O homem deve ser fiel, deve ser leal a uma só mulher. Ponto final. Joaria, existe uma máxima segundo a qual um homem que tem uma única esposa ainda é solteiro. Um homem que tem duas... Não, um homem que tem uma única esposa é o rei dos solteiros. O homem que tem duas, esse é solteiro. E o homem que tem 3 começa a ter postura de um homem provedor. Aliás, a mamãe Paulina Xiziane já dizia que um homem tem que ser homem. O homem que tem que ser homem, numa das passagens de uma das suas obras, precisa ter 4 ou mais mulheres, porque esse sim não se vai tornar um homem afeminado. Concorda com este posicionamento, com esta colocação? Sim, eu concordo. Biologicamente, o homem não pode ficar muito tempo a acumular o esperma. Então, quando estiver com uma mulher, então muitas das vezes nós as mulheres somos egoístas, não sei se é por gingar, não sei o quê. Quando o homem precisa de satisfazer biologicamente, o que ela faz o 8 quer drobar as pernas. Então, quando tiver ter 2, ter 3, então ele consegue satisfazer-se biologicamente e estar saudável. Porque ao longo do tempo, quando ele vai acumulando, vai criando problemas até culminar em um cancro da próstata, porque o homem não consegue manter-se saudável. Também o nível de estresse, quando tem 3, tem 4, então ele consegue gerir, porque um homem é forte fisicamente, mas emocionalmente ele consegue gerir as emoções, e aí mesmo o trabalho ele sente que tem aquele ego masculino, e eu sou homem, sim, até quando estiver já com as mulheres, eu sou homem, veja lá. Então ele a minha propriedade toda. Então eu até também vou discutir aqui com meu colega quando diz que é questão de religião, porque somos islâmicos. Tradicionalmente aqui em Moçambique, em Gaza, também tem homens que têm 7 mulheres. É verdade. E não até outros homens não sabem saber qual é o nome dos filhos, porque tem muitos filhos e tem muitas mulheres. Então, é questão cultural, é questão de genética, é questão natural. Porque o homem, como dizem que o homem é nava. Quando cresce é como um boa, então ele vai se expandindo, vai cortando. Dizem que o homem tem que cortar. Se não corta, isso aí não é homem. Então, de fato, se não corta não é homem. Até que tu tens razão, mas dizer que nós devemos ser poligâmicos por causa das necessidades biológicas não faz muito sentido. O que é tu trair tua mulher? Vamos supor, tua mulher não pode te satisfazer hoje por estar um pouco doente. Então tu também estás a dizer, Joara, que eu tenho de deixar-te doente em casa e procurar uma outra pessoa só para satisfazer as minhas necessidades biológicas, é isso? Claro que não, eu não falo de doença, nós temos os caprichos. Então, sendo mulher, eu falo da experiência como mulher, porque nós, às vezes, as nossas emoções quando sobem, você pode dizer, eu posso querer, mas eu devo não querer. Então, quero, mas não te dou.
Então, eu acredito que nós temos que desconstruir. É questão de normalizar a coisa. Eu já bom, eu não estou bem, por que não você também dar a Mariazinha também, ela está saudável, você também satisfazer o meu parceiro. Então partilhamos o nosso amor sem nenhum estresse. Uma mulher que está emocionalmente estável, ou estou doente, ou, por exemplo, estou menstruada, então liga para a Joana, olá, vem lá amor, estou aqui disponível, então vais lá satisfazer e já estamos a crescer, vai mais saudável, basta haver respeito, as coisas já andam. Porque nós sempre queremos o que? Queremos cedência. Eu, quando estou de pelo, você vai me respeitar. E também quando vejo que você hoje está com vontade. Às vezes que o homem chega de onde vem, já chega com armas já bem preparada. Quer dar tiros. Então, por que não começar a dar tiros onde estiver disponível, onde a pessoa estiver satisfeita? Então, eu entendo aqui um ponto de vista de necessidade, de satisfação. E segundo o qual se advoga que o homem tem que ter outras mulheres disponíveis para ele, para caso uma delas não esteja disponível, porque a necessidade do homem não pode ficar suspensa. E eu queria perceber do Aristóteles como é que nós fazemos gestão dessas crises dentro de uma relação monogâmica, se a mulher pura e simplesmente decide fazer o 8, como a Joaria estava aqui a mencionar, não está doente, não está no seu ciclo menstrual ativo, simplesmente não está, como é que se diz? Dobra o 8, faz o 8 e pronto, te deixa na seca. Como é que nós fazemos a gestão desses estresses? E depois calha uma situação em que depois de 2 dias a fazer o 8, a semana seguinte ela entra no seu período menstrual. Como é que o homem é sujeito a gerir este caso aqui? Bom, é completamente difícil gerir o assunto quando estiver nesses modos, porque às vezes é muito irritante quando chegas a casa com necessidades e depois tu percebes que a pessoa não pode fazer aquilo porque simplesmente não quer. E geralmente as mulheres têm dessas, não fazer coisas porque elas não querem. E gerir esses assuntos às vezes tu tens de entender a tua parceira. Tu tens de entender a parceira. Não abrimos aqui o caminho para a traição, para o poliamor? Ou talvez ele pode se aliciar com 5 contra 1. Bom, é que de fato pode até ser uma ideia, mas eu não acho que isso seja algo viável. Tendo em conta que sim, quando tu já inicias uma vida já ativa, né, biologicamente ativa, naqueles modos que a gente está a falar, eu acho muito difícil um homem recorrer àquilo, porque de fato meio que não faz nenhum sentido. Tu só queres atingir o clímax e depois já está. Mas nesses sentidos é difícil mesmo, é difícil. Em algum momento é aí onde algumas pessoas começam a abrir brechas para a poligamia e depois começam a procurar coisas fora mesmo para satisfazer essas necessidades. Mas cá entre nós, se a gente for a pensar, depois tu estares com a pessoa de fora fazer aquilo, tu percebes que estou arrependido, deixei minha esposa em casa por causa disso e daquilo. Então eu acho, né, que é só nos segurarmos um pouco, é difícil. Mas, agora, esses sentimentos são experiências pessoais, né? Brincadeiras, é mesmo para descontrair o clima aqui no estúdio, está tenso, muito tenso. Mas eu gostava de colher de vós considerações finais. O que é que vocês acham que a juventude devia fazer, devia optar, principalmente para casos em que uma pessoa ainda não sabe se deve abraçar a poligamia ou não, ou então está dentro da poligamia e sente que alguma coisa não está boa, ou então está na monogamia e sente que talvez precise ceder alguns dias para o seu parceiro, ou então não. Como é que a juventude pode se posicionar, pode ter orientações e pode ter mais clareza para no futuro evitarmos arrependimentos? Sim, eu primeiro vou agradecer ao tema, que é um tema muito pertinente, muito necessário, e também dizer que a juventude deve pensar melhor, colher mais informações. Nós temos vários nossos avós que já estão na poligamia, então por que não colher o porquê que ele optou pela poligamia? Então também procuramos também saber dos que estão na monogamia, será que estão a gostar? Então balanceamos. Então nós vamos ter escolhas conscientes e não só falar por falar, porque as experiências mostram o contrário. Mesmo aqui, o meu colega aqui esteve aqui a se morder, porque sabe que realmente
isso tem que acontecer. Porque já acontece, só normalizamos, só legalizamos que as coisas vão fluir. Muito obrigado, Joria. Erson, Aristóteles, últimas considerações? Bom, eu acho que as coisas deverão continuar como estão, onde, por exemplo, os jovens, a maior parte dos jovens ainda não, ou melhor, são poligâmicos, mas não legalmente, porque não tem uma segunda esposa. Isso porque as mulheres de hoje são obsessivas. Semana passada vi um vídeo de uma moça que partiu o carro do marido ou do esposo, porque supostamente estava a ter um caso. Outras gente dizem que podem desfaquear se descobrirem que tu estás a distrair. Então, para não serem esfaqueados, para não terem suas viaturas quebradas, sejam fiéis e não andem nesse caminho da poligamia, porque é difícil e enfim, é tudo. Muito obrigado, Aristóteles, muito obrigado, Joaria, pela vossa presença, pelas vossas contribuições e sobretudo pelo vosso conhecimento aqui no nosso Mami Podcast. Estamos na reta final, na verdade estamos no final do nosso programa, do nosso episódio 0, o nosso episódio de estreia, e queremos agradecer também a si, nosso internauta, aquele que nos acompanha e o nosso fiel companheiro. Agradecemos também aos nossos parceiros, falamos da Associação Achonei de Moçambique, assim como também a Fundação Aga Khan. Muito obrigado, até o próximo episódio.